Ah, hoje nossa palestra é Não se pode servir a Deus e a Mamon, salvação dos ricos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 1 e 2. Então vamos fechar nossos olhos, trazer energia de amor, de paz e de serenidade para junto de nós. Evocamos nesse momento os nossos mentores espirituais, evocamos Ramatiz, evocamos irmão José, Josefa, evocamos os Exus, os caboclos, os índios, os boiadeiros, para que nesse momento a equipe saneadora de Jesus possam estar junto de nós, limpando toda a energia do nosso lar, limpando e acolhendo todos os espíritos, em 1, 2, 3, trazendo a energia do vento solar para queimar miasmas, formas, pensamentos, energias deletérias, limpando profundamente todo o nosso ambiente doméstico, trazendo para junto de nós a serenidade, a paz e o amor. O amor do Cristo, o amor da nossa Mãe Maria, que traz para a gente a energia pura e iluminando todo o nosso ambiente doméstico, fazendo com que a luz de Jesus possa, nesse momento, tocar os nossos corações, fazer com que possamos, nesse momento, trazer toda a serenidade, toda a paz para dentro do nosso lar, nosso templo mais sagrado, onde nós nos conectamos com a energia de puro amor, onde possamos conectar e abrir a porta para que os unitários de Jesus entrem e possam acolher a todos nós e fortalecer o nosso eu superior de conexão com Deus. E vamos protegendo a nossa casa com uma pirâmide translúcida de base quadrada, de malha crística dourada em 1, 2, 3. Protegendo todo o ambiente, fazendo com que a luz possa iluminar a nossa casa. Vamos colocar uma bandeira branca sinalizando que dentro deste lar tem os emissários de Jesus. Que nós somos emissários dele, nós somos irmãos de Jesus. E que nosso lar está preparado para receber esses emissários. Porque a nossa fé é fortalecida a cada dia e a cada mês. E nesse movimento nós vamos plasmando ao redor da nossa casa um belo jardim, com árvores, frutos, fazendo uma proteção em todo o nosso ambiente extrafísico. Um ambiente agradável, trazendo para todos nós uma serenidade, uma... Assim. Bom, como eu disse no início, nós vamos falar sobre a salvação dos filhos. Nós vivemos numa sociedade que tem desigualdade. Isso sempre existiu. Claro que, se a gente olha a origem do nosso planeta, há bilhões e bilhões de anos atrás, com vários espíritos que vieram de outros planetas, que chegaram até aqui, a gente percebe que essa desigualdade ela sempre existiu, não só em termos de ricos, no sentido financeiro, mas também em desigualdade de pensamentos, desigualdade de gêneros, desigualdades imensas que a gente encontra e que sempre existiu na nossa sociedade. Mas Lucas diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um, ou amará o outro. Ou se perderá a um, ou desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente Deus e a Mamon. Esse ensinamento que Jesus deixou e que Lucas escreveu na Bíblia, ele traz uma série de reflexões para a gente, para que a gente olhe e entenda tudo isso.
Se a gente entender que na época de Jesus, Mamon era o deus da riqueza, era o deus do luxo, dos prazeres inferiores, que o povo sírio adorava. O Deus verdadeiro que nos criou de tudo que existiu não satisfaz aos nossos desejos materiais, quando esses desejos impedem o nosso crescimento espiritual. Então, não adianta, eu quero isso, eu desejo, Deus me ajude, né? A gente tem esse mal, né, de dizer, Deus me ajude a conquistar isso, Deus me ajude, eu vou orar. Tem algumas religiões que fazem até, estimula isso. Mas Deus não, ele não olha para isso que a gente deseja. Deus olha para aquilo que é necessário que nós aprendemos. E mesmo aqueles que são ricos, eles têm uma, como que eu vou falar? Eles têm uma missão muito grande também, porque mesmo que eles tenham luxúria, eles têm de lidar com isso e não cair na tentação. Então, é importante que a gente olhe o que realmente é a riqueza que Jesus quis dizer. E esse contrassenso entre o que Jesus disse e a riqueza, né? Porque a riqueza, ela não é um instrumento de perdição, nem facilidade de caminhos, e nem fatalidade de perdição. E muitas vezes a gente acha que a riqueza está relacionada a isso. A vida do outro é mais fácil. Quando a gente desencarna, independente de ser rico ou pobre, o processo é o mesmo. É a nossa consciência do lado de lá que vai dizer se nós fizemos ou não o nosso propósito encarnatório, se nós melhoramos, se a balança está equilibrada ou está desequilibrada para um dos lados. Todos faz. Todos eles ficam doentes, têm câncer, perde a riqueza, pode ter o dinheiro que for. Eles adoecem, tem doenças autoimunes, todo tipo, crises de pânicos, ansiedades, todos eles passam da mesma forma que nós passamos. Depende de como que nós encaramos tudo isso. E aí, quando a gente olha que a riqueza, se a gente olha para um outro ângulo, a gente pode entender que a riqueza é um elemento de progresso. Porque imagine, eu tive uma experiência quando o empresário que eu trabalhei com ele faleceu, e eu estava na missa de sétimo dia, porque eu sou amiga dos filhos. E eu fui nessa missa, e eu sempre, como eu participei da empresa por muitos anos, nunca deixou, e eu conheço outros empresários que nunca deixou de pagar o salário mesmo que eles não tinham. Eles cumpriram. Então, imagina uma empresa que tem 50 anos. Quantas famílias, nesses 50 anos, através do trabalho, dessa troca de trabalho e salário, foram sustentados porque existiu esse empresário que acreditou naquilo que ele tinha e que fez com que os trabalhadores pudessem construir suas famílias. Não é fácil. Se a gente se colocar no lugar do outro, a gente só fala, mas adquiriu isso, mas quantas famílias foram em 50 anos foram criadas? Eu lembro de fazer uma entrevista de emprego numa empresa de transporte que eu trabalhei aqui em Goiânia, e quando eu perguntei para o motorista por que ele queria trabalhar na empresa, ele disse assim, quando eu era pequeno, eu ficava na casa da minha avó, na porta, e via aquele ônibus grande passando, e eu falava para minha avó, eu quando crescer vou trabalhar nessa empresa. Olha que lindo, olha como esse motorista dirige e espera as pessoas entrarem. Desde pequenininho ele falava isso para a avó. E quando ele cresceu, ele entrou na empresa.
Por mais que defeitos todos nós temos, a prova da riqueza é uma prova de muito que a pessoa se coloca em risco, porque ele pode ir para um lado e pode ir para o outro. Mas ela é um meio de salvação quando ele consegue conquistar aquilo que eles vieram se propôs, né? E eles correm grandes perigos, porque é a riqueza é uma coisa que leva a pessoa ao quê? Ao orgulho, ao egoísmo, à vida sensual, à sexualidade, porque tem muitas facilidades, ao suborno. Eles têm muitas facilidades. E eles podem, bom, então eles ficam no equilíbrio de uma relação com eles próprios o tempo inteiro em prova. E aí, como que é que a gente pode lidar com todo esse processo, né? Que é que todos nós vivenciamos. Se temos uma desigualdade, a gente lidar com essas desigualdades e entender o lado do outro. Hoje em dia, a nossa forma de lidar com as situações, principalmente nos últimos tempos, apesar de a gente falar assim, nossa, o mundo está muito pior. Eu não acho que o mundo está muito pior. A gente está tendo visão do que realmente está acontecendo. Agora, a quantidade de pessoas que são boas são muito maiores. A quantidade de pessoas que fazem o bem são muito maiores. Por que eu digo isso? A gente viu o que aconteceu no Sul. Quantas famílias ajudaram no país inteiro? Mandaram doações. Vieram doações até fora do país. Porque o coração nosso, da humanidade, é muito mais bom do que ruim. Mas por que que a gente está vendo tanta coisa ruim? Tantos empresários dando calote, tantos políticos fazendo isso e aquilo, quantas pessoas matando, ameaçando. Por que que o mundo está assim? Porque as sombras estão desesperadas. Por que que eles estão desesperados? Porque é a última oportunidade que eles têm, por causa do momento que nós estamos vivenciando de transição planetária. Então, quando nós olhamos para esta situação em si, a gente pode estar vendo que nós tivemos um evento atualmente, né? De pessoas fazendo mal. E temos, se a gente ligar esses canais onde só trazem tragédia, porque eles não divulgam, não tem interesse, não vende, né? Não vende a coisa boa que se faz, né? Teria muito mais gente ainda na escuridão. Por isso que a gente tem a impressão que o mal prevalece, mas não prevalece. O bem que prevalece. E quanto mais a gente doa energia, quanto mais a gente se conecta com Deus, quanto mais nós trazemos pessoas nessa conexão, mais o bem vai prevalecer. E aí, como usar essa riqueza? Acho que a primeira característica para a gente usar é ser indulgente. A gente ter bondade no coração, olhar o outro com amor. Porque Deus fala que todos somos filhos dele. Se somos filhos de Deus, nós somos irmãos, hein? Irmãos em Cristo. E se somos irmãos, somos todos iguais. Por que que eu quero mal um irmão? A caridade é uma característica da gente doar nosso amor, nosso tempo, as nossas habilidades, os nosso compromisso de sermos melhores a cada dia, a levar uma palavra amiga a quem mais necessita, e sermos justos.
a justiça, que Jesus entregou na mão de Miguel, um anjo guardião da justiça do nosso planeta, é o equilíbrio do certo, do correto, da eternidade. Jesus não julga nenhum de nós. A justiça não é um julgamento. A justiça é você ser correto. A justiça é você olhar para cada uma dessas situações e analisar elas de como é. Por que será que acontece isso ou aquilo em cada um? Por que será que o caminho é tortuoso para um e para outro não? Então, quando nós olhamos para como a riqueza pode ser olhada, né, ela pode ser usada, nós podemos entender que a salvação não é despojar do que se possui, mas saber utilizar aquilo que você possui. E eu não estou falando aqui da riqueza só material, não. Eu estou falando aqui da riqueza que cada um de nós temos, as qualidades que nós temos. E as dificuldades e defeitos que possamos ter, nós passamos a olhar. E cada dia a gente pode ser um pouquinho melhor do que o outro, a gente pode transformar a nossa existência. Transformar no sentido de, se eu não sou caridoso, eu preciso começar a aprender a ser caridoso comigo mesmo, com os meus familiares, com as pessoas ao redor de mim. Quando eu escuto uma notícia ruim, eu poder fazer uma oração e entregar nas mãos dos mentores daquela pessoa, para que ela possa contribuir. Eu faço isso quando eu vejo um morador de rua, eu faço uma oração e peço para o mentor dele. Cuide dele. Eu peço para a nossa equipe espiritual acolher aquele irmão que ainda está perdido na escuridão. Quando eu vejo a reportagem da Cracolândia, lá no estado de São Paulo, onde tem milhares de dependentes químicos, eu oro para eles. Eu dou minha energia de amor para que eles possam receber o auxílio necessário. Eu não vou lá em São Paulo fazer a caridade, mas eu posso contribuir com eles e doar minhas energias a eles. Eu não fico ouvindo notícia ruim o tempo inteiro. Às vezes eu entro para ver, claro, a gente tem que saber o que está acontecendo, mas eu não vou ficar assistindo televisão, jornais o tempo inteiro. Se eu já vi que houve uma tentativa de assassinato, isso para mim, eu faço uma oração para aquele que foi ofendido, para aquele que faleceu. Porque todos nós somos irmãos. E é assim que a salvação chega a cada um de nós. Quando a gente consegue olhar para isso com amor. E a salvação é a gente observar os mandamentos e praticar a verdadeira caridade. E a verdadeira caridade é, primeiro, a gente fazer uma característica que Jesus disse: amar ao próximo como a si mesmo. Se eu me amo, eu vou adoecer? Se eu me amo, eu vou brigar com o outro? Eu vou aceitar que ele tem dificuldades, que eles têm defeitos. Se eu me amo, eu vou vibrar que as minhas células possam se curar. Eu vou fazer a minha parte para mim ser melhor a cada dia. Se hoje eu estou triste, amanhã eu vou estar melhor. Eu vou trazer alguma coisa que me traga a felicidade. Eu vou fazer alguma atividade que eu mudo minha frequência vibratória de tristeza para que eu possa estar melhor.
Então, é importante que cada um de nós possamos olhar para cada uma dessas situações de forma diferente, para que a gente possa sair desse caminho que a gente está vivenciando. E olhar para esse caminho que a gente vivencia é a gente amar, amar, amar profundamente. E a salvação para o rico é especialmente desapegar-se dos bens terrenos. Hoje a gente já vê um movimento das grandes fortunas deles falarem assim. Esses dias eu ouvi uma reportagem, o Ronaldo Fenômeno falando, o filho dele falando, meu pai não vai deixar a herança para nós. Cada um tem de conquistar a sua parte. E outros grandes ricos, né, falam a mesma coisa, que os filhos têm de conquistar. E a gente vê muito histórico de famílias, de brigas, por causa das heranças que recebem. E a gente já viu testamentos de grandes riquezas, mas é rico mesmo, nem são que tem essa riqueza que esses caras conquistaram, que eles deixaram para instituições que vão fazer a caridade, ou montaram instituições para fazer isso. Então, né, a verdadeira salvação, independente da matéria, é a verdadeira caridade. E ela inicia por nós. Ela não inicia pelo outro. Ela inicia pelo caminho que nós vamos fazer, pelo caminho que nós vamos caminhar dentro da nossa proposta reencarnatória. E é importante essa forma que nós vamos caminhar, fazer o nosso caminho a cada dia, é estarmos melhores. Nós não somos perfeitos, assim como milionários. Ninguém é perfeito. Se a gente olha uma pessoa que tem poder, ela está ali para que ela possa utilizar esse poder em benefício da população que o elegeu. E se ele falhar, o compromisso vai ser dele. Eu brinco muito com os meus amigos de falar assim: eu quero chegar do lado de lá, quando eu desencarnar, e falar assim: a minha parte eu fiz, minha balança está equilibrada. Assim como o mentor do nosso grupo, o irmão José, já me disse, né? Eu tinha um trato do trabalho que eu iria desenvolver com Ramatiz, e ele me disse que eu fiz muito mais do trato que eu tinha feito com ele, e que eu tinha um outro caminho a realizar. Então, eu estou fazendo a minha parte. Tem algumas coisas que eu posso estar falhando, pô, eu não sou perfeito, mas a partir do momento que eu tomo consciência, eu vou mudar. Essa é a verdadeira salvação nossa, independente da riqueza que a gente tem. É todos nós. E pode ter certeza que a maioria de nós estão fazendo isso. E se a gente faz esse caminho de cada dia estar melhor, melhorar um pouquinho de nós, aprender um pouquinho mais, fazer um pouco mais na nossa caminhada, com certeza a gente vai conseguir salvar o nosso planeta e entrar para um mundo de regeneração. Com certeza, nós não teremos uma terceira guerra mundial. Se cada um de nós tem um espírito que incorporou uma vez, foi no Robson, no Robson Pinheiro, que ele disse o seguinte: nós não precisamos de muitos, mas nós precisamos de todos aqueles que verdadeiramente querem fazer o bem, de coração, sem esperar nada. Então, é importante que a gente olhe para isso e
trabalhe no sentido de sermos melhores a cada dia, fazendo com que cada um de nós possamos trazer a energia verdadeira do Cristo para junto de nós. Fazer com que possamos olhar para a nossa caminhada de uma forma diferente. E isso é importante, porque todos nós, independente da riqueza que nós tenhamos, quando desencarnamos, nós vamos colocar na balança o que propomos para realizar e o que realizamos. Sabe aquelas balancinhas? Quem é da minha época, antes de mim, conhecia, né? Tinha naqueles armazenzinhos, aquela balança que fica assim, né? Sabe aquela, né? De pêndulo assim, né? Será que vai ficar assim, né? Essa aqui é a balança do bem que você realizou, aquilo que você fez. Essa aqui é a que você não fez. Será que, como que ela vai ficar? Ela vai balançar? O bem vai ser maior que o mal, daquilo que se propôs? Como que será a nossa balança? Mas é agora que a gente tem de fazer. É agora que a gente tem de... E é a cada dia, a cada acordar, a gente buscar fazer o nosso melhor. E isso é importante na nossa caminhada, na nossa jornada. Mas o rico não tinha a verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. Isso é o que Jesus quis demonstrar. Jesus quis demonstrar que, independente da riqueza, todos nós vamos caminhar. Paulo abandonou toda a sua riqueza e seguiu Jesus, né? Tem um livro formidável. Eu acho que eu até vou reler ele. Eu sei que na época que eu li o livro Paulo Estevam, nossa, foi um achado na minha vida, assim, que de tanta luz e aprendizado que eu tive e de amorosidade que Paulo Estevam conta nesse livro dele. É um livro que vale a pena vocês lerem, Paulo Estevam. Porque ele mostra qual foi o processo dele de ter riqueza, de abandonar tudo, ser perseguido e depois ele poder levar as palavras de Jesus. E isso é você se salvar. Ele se salvou. E ele depois deixou escrito, né, várias passagens dele com Jesus. Então, o despreendimento dos bens terrenos deve ser um exercício diário. Mas quando ele coloca, naquela época, Jesus não estava falando dos bens terrenos da moeda de ouro. Ele estava falando de todos aqueles bens que você tem ou que você não tem e cobiça no outro. Ele estava falando de todas as nossas mazelas. E isso é você se desprender delas, é de você se libertar delas. Eu sou muito grata a todos os professores e mentores, seja no plano da religião, ou seja no meu plano profissional. Eu lembro, na década de 80, início da década de 90, eu fui pegar uma mentoria com um psicólogo que criava testes psicológicos em São Paulo. Um teste que é muito. Vocês devem até, quem já tirou carteira de habilitação já fez esse teste. É o teste do pauzinho. Você faz um monte de pauzinho, depois você tem de contar, né? No ditado popular, a gente fala isso. Teste chama palográfico. E ele estava, naquela época, na década de 90, ele estava iniciando um processo de quantificação dos testes, né?
E eu já usava o teste, porque eu trabalhava na empresa de motorista e eu aplicava nos motoristas. E aí eu fui pegar a supervisão nele para me tirar algumas dúvidas, porque eu queria aprender mais em relação ao teste. E aí eu fui pegar uma. E aí, assim, aí eu peguei, comentei com eles algumas coisas que eu achava dos testes, não sei o quê. E aí, quando eu fui acertar com ele teve uma humildade que eu nunca vi em pessoa nenhuma na minha vida. Ele falou assim: como que eu vou te cobrar se eu aprendi com você muito mais do que você aprendeu comigo? Porque você tem a experiência e você trouxe da sua experiência algo que eu estava buscando. A humildade que o Minikuti teve comigo, eu nunca vivenciei na minha vida. Igual a dele, não. O reconhecimento que ele teve comigo foi formidável. E aí eu passei a fazer isso com os meus estagiários, a todos os psicólogos que me pediam para me ensinar a eles. Eu acho que sim. Porque é assim que a nossa vida se transforma. Quando a gente pega experiências e coloca à frente para que a gente passe para o outro aquilo que um dia um reconheceu em nós. E, e isso ele falou com uma humildade sem nenhuma vaidade. Ele se despreendeu, é o autor do teste, aquele que construiu o teste, sem nenhum orgulho. E isso significa que ele foi capaz de reconhecer um aprendizado que o outro teve. Então, a missão que cada um de nós temos é de trabalhar a melhoria nossa e do nosso planeta. Para a gente desobstruir todas as situações, né? Materiais de que o outro traga para a gente um pensamento assim, da gente sanear as energias que estão ao redor de nós, materializadas, né? Eu já estou precisando fazer de novo. Eu tenho de vender lá no bazar para me tirar mais coisas daqui para levar para lá. A gente dispor, né, para receber das novas gerações, passar aquele ensinamento, aquela verdade que nós temos para as novas gerações. Doar, alimentando a população, cuidar do nosso meio ambiente, né? Na hora que a gente pega aquele papelzinho, aquele plástico e separa o lixo na nossa casa, não joga aquele papelzinho na rua, né? Coloca na bolsa, e aí quando chegar em casa a gente joga fora. Tornar fácil a relação entre a família, né? A gente ser esse canalizador de tornar fácil isso, e tornar fácil para que ao nosso redor isso também aconteça. Né? Como diz, cada um tem a sua verdade, e não adianta a gente querer convencer o outro da nossa verdade. A verdade é nossa, não é do outro. Utilizar os nossos recursos para que a gente possa ter segurança e poder fazer mais por nós e pelos outros. Como eu já disse, né, respeitar o nosso meio ambiente, porque o que a gente está vendo no nosso planeta é que a natureza está cobrando, e está cobrando firme aquilo que foi destruído por nós. E eu falo dito por nós porque tem milhares, muitos e muitos anos, séculos, que nós estamos funcionando aqui no planeta Terra. Então, nós podemos ter sido aquele que derrubou uma árvore, colocou fogo para desmatar, para plantar. Nós podemos ter sido um deles. E só de, nessa vida, a gente já não estar fazendo isso, a gente já é um vencedor.
Só nessa vida a gente está separando o nosso lixo, nós já somos um vencedor. Talvez sejamos muito mais simples daquele outro que não teve. Esses dias eu estava assistindo uma live e aí estava contando de uma experiência com o Chico. Tinha um morador, o Chico estava na cidade lá, e aí do outro lado da rua tinha um morador de rua. E aí o Chico foi atravessar, e o pessoal, não, Chico, não vai lá não, é perigoso. O Chico virou e falou assim, ele não precisava nem encarnar, tão evoluído que ele é. Ele reencarnou porque ele queria vivenciar o que é passar por essa experiência de ser um morador de rua, em situação de rua. E o Chico atravessou a rua, sentou e foi conversar com ele. A gente atravessa para o outro lado da rua. Nós não temos a capacidade que Chico tem. Nós temos medo. A gente não se permite a isso. Estamos longe para sermos salvos. Chico era rico, porque ele era capaz. Nós ainda temos uma pobreza imensa dentro de nós. E sendo a riqueza o meio primordial para a execução, sem ela não realizamos grandes trabalhos, precisamos, né? Eu vi um pedido aqui, gente, ajuda, ajuda os pobrezinhos. A gente está precisando, ó, e eu estou precisando. Assim, eu tenho isso mês que vem, e até avisei para a Luz Marina. Lu, ó, vamos fazer. Então, nós temos de trabalhar muito para fazer sapatinho, porque vai aumentar se eu não conseguir pessoas para fazer sapatinho. O sapatinho, assim, na nossa região, não é uma coisa que a gente utiliza muito. Mas uma mãezinha que recebe um sapatinho de tricô, de crochê, ela fica muito feliz. É muito mais para a mãe do que para o bebê, viu? Pelo menos eu acho. Porque ele para o bebê na nossa região. Mas a mãe tem uma coisa cultural da mãe que é essencial, e essa alegria a gente pode levar para essa mãe. Então, quem sabe fazer crochê, por favor, faça. Olha, 25, eu preciso de 25 pessoas, cada uma por mês. Então, vamos lá. Então, nem a riqueza, né? A pessoa ter esses recursos, né? São elementos para o progresso. Sem ele, a gente não vai progredir porque a gente está numa vida de é, material. Aqui é físico, é matéria. A gente precisa do financeiro, não tem como. Só que eles têm uma responsabilidade grande também e uma possibilidade imensa de falir. Então, é importante para cada um de nós fazermos a nossa parte no sentido da gente melhorar a cada dia e fazer com que a nossa vida seja melhor e mais tranquila no sentido de nós podermos ser diferentes e podermos trazer para a nossa vida uma, uma situação muito melhor e entender que o outro ele tem muito a realizar, que o outro tem muito a participar e trazer para que a caminhada dele seja totalmente diferente. Tá? E aí eu vou convidar vocês, eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui, consigo, para a gente fazer uma viagem para esse local. Nós vamos para esse local
para que a gente possa encontrar um cantinho. Olha para essa gravura. Nós vamos clamar para esse local. Tem uma pequena cachoeirinha, um lago, um quiosque, gramas. Escolhe um local para você sentar. E eu vou desdobrar vocês e nós vamos para esse local. Vamos saindo da nossa casa, saindo do nosso corpo, vamos projetando ele para frente, saindo em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vamos nos deslocar no tempo do nosso pensamento, na rapidez, na velocidade da luz. Nós vamos para este local que está em algum lugar do nosso planeta. Nós vamos em 1, em 2, em 3. Nós vamos sentar, fechar os nossos olhos e vamos conectar conosco nesse momento, trazendo para dentro de nós essa energia de um local com toda a harmonia. Esse espaço está na quinta dimensão e vem um emissário de Jesus, uma luz branca que vai descendo e vai tomando conta de todo esse espaço, estimulando no interior nosso a energia de amor, o amor pleno, o amor verdadeiro para junto de nós, trazendo para dentro de nós uma serenidade imensa que a gente vai sentindo entrando para o alto da nossa cabeça e vai descendo e vai harmonizando todo o nosso corpo, trazendo uma serenidade, uma paz imensa dentro de nós, acalentando o nosso coração e fazendo com que ele se aqueça e transmita essa energia de amor ao redor de ele. E nós vamos receber a surpresa, um encontro com alguém que você ama. Ele chega até você, abaixa, dá um beijo na sua testa e diz: fica com Deus, eu estou bem. E ele se vai. E nesse movimento nós enchemos o nosso coração de gratidão nesse momento. Uma gratidão imensa que transborda o nosso coração, felicidade. Porque nós estamos conectados com o amor puro. E esse amor que nos cura, esse amor que nos salva. E que traz em nós essa serenidade plena de que temos dentro de nós a força para superar todos os obstáculos que possam surgir na nossa vida. E nós vamos captando essa energia amorosa, guardando no nosso coração, para que possamos utilizar no nosso dia a dia, de sermos melhores a cada dia. Nós vamos nos tranquilizando, serenando o nosso coração, harmonizando a nossa mente, fazendo com que toda a serenidade possa estar conosco, fazendo com que a luz de Jesus e de Maria esteja em plena conexão conosco. Trazendo essa serenidade, essa paz. E vamos retornando para os nossos lares. Em 1, 2, 3, reacoplando. Em 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Tá todo mundo bem? Agora eu vou ensinar uma coisa muito rápida para vocês fazerem no dia a dia de vocês. Na hora de vocês forem tomar banho, primeira coisa que vocês vão fazer, faz uma oração e conecta com o mentor de vocês. Faça o seu banho normal. Quando terminarem o banho, deixa a água cair na nuca de vocês e façam passes dispersivos, é alto passo, fazendo esse movimento no corpo, como se você estivesse tirando a água do seu corpo. Depois deixa a água cair no seu peito e faça a mesma coisa. Vocês vão ver que vocês passarem a fazer isso todas as vezes que se sentir angustiado, com algum tipo de energia, alguma coisa, vocês vão se sentir bem melhor e vai ter uma noite de sono bastante tranquila, tá? Esses são passos. E aí, na hora de que você começa a fazer isso, você reza uma prece e peça para que essa água que caia sobre vocês seja uma água fluidificada, magnetizada, com a energia daquele lado de cima, que sempre vai mandar aquilo que a gente pede, se for bom para nós. E isso, a gente não precisa ir em incenso, a gente não precisa pedir alguém para dar paz. A gente faz com a água, que é o maior veículo de condução energética que nós temos. E nós temos isso na nossa propriedade, que é a água da nossa casa, a água do nosso chuveiro. Imagine você fazer isso todos os dias. Eu faço quase todos os dias. Me traz, eu tenho uma noite super tranquila quando eu faço isso, tá? Faça que vocês vão ver que vocês vão estar bem melhores. Obrigada a cada um de vocês e até a próximos encontros, tá? Desculpa, gente, de eu ter dado 2 palestras seguidas, mas foi em decorrência das dificuldades que eu tive esse mês passado, final do mês passado, e aí as meninas me substituíram e agora eu tenho de repor a eles, tá? Então, brigadão e até a próxima semana.